Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar com vocês para este evento da Associação Brasileira de Nutrologia, que é feito para os colegas e alunos do Curso Nacional de Nutrologia CN Nutro 2020. Professor Dr. Nelson Yusuf Júnior será o nosso palestrante de hoje. Bem-vindo, Dr. Nelson. Dr. Nelson, professor doutor, é especialista em nutrologia e em geriatria pela Associação Médica Brasileira, mestre e doutor pela USP, responsável pelo Departamento de Geriatria da ABRAM. E hoje a sua aula será Covid-19, nutrientes e micronutrientes para o reforço imunológico dos idosos. Boa noite, Dr. Nelson, bem-vindo. Boa noite, doutora Márcia. Obrigado pela apresentação. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Claro que eu preferia muito estar de uma forma presencial, que nós pudéssemos confraternizar, trocar ideias, depois ir ao corredor, conversar. Mas, enquanto nós não podemos, nós vamos ganhando nosso tempo e nosso espaço e nosso conhecimento usando a web para nossos conhecimentos e nosso entrosamento. Hoje nós vamos falar, então, como foi apresentado, a respeito da imunidade das pessoas idosas, notadamente frente aí a essa pandemia mundial que está afetando bastante também o nosso país. Esse estudo, que foi apresentado aqui em abril desse ano, mostrou que na Itália, isso foi no dia 27 de março, das 7.589 mortes que lá aconteceram, quase 84% foram em pessoas acima de 70 anos. E a Itália é um país com uma grande proporção de idosos, cerca de 22,4%. Na China, a China é um país com uma quantidade, com uma população menor de idosos. 6% da população chinesa tem mais de 60 anos. Mas o que aconteceu ali? Das pessoas acima de 80 anos que foram acometidas pelo Covid, a mortalidade foi 22%, enquanto que para a população geral foi 3,8%. Então, isso nos mostra o quanto que os idosos são mais suscetíveis à fatalidade. E isso não é, na verdade, isso não é apenas do Covid, né? Na verdade, a influenza é responsável por 5 milhões de casos severos, de infecções severas a nível mundial, sendo que existe anualmente cerca de 650 mil mortes, sendo que a maioria ocorre em pessoas acima de 65 anos. Então fica assim, fica patente a maior suscetibilidade dos idosos para a severidade das infecções virais. Aqui uma curiosidade, né, todos os tipos, do SARS de 2002, o MERS de 2012 e o COVID de 2019, todos eles têm origem aqui no morcego. Mas por que os idosos são mais suscetíveis? Primeiro vamos entender rapidamente um pouquinho a fisiologia do envelhecimento. Existem várias definições do envelhecimento. Eu gosto muito dessa do Comfort, que o envelhecimento é a progressiva incapacidade de manutenção do equilíbrio homeostático em condições de sobrecarga funcional. Ou seja, conforme nós vamos envelhecendo, para uma mesma situação, para o mesmo estresse, ou para uma solicitação, em diferentes indivíduos normais, né, existem diferentes capacidades de adaptação, porque muitos já estão, quase nós vamos envelhecendo, nós estamos no limite da nossa capacidade máxima. Isso, então, conforme a solicitação, nos mais longevos pode ser insuficiente para garantir o equilíbrio interno, resultando no óbito. Ou seja, conforme nós envelhecemos, nós vamos perdendo, nós vamos nos aproximando da nossa
a capacidade funcional máxima. Né? E um exemplo aqui, por exemplo, a capacidade pulmonar. Isso aqui é o volume expiratório máximo. Então, vejam que nós estamos falando de pulmão, porque são exatamente o que é mais acometido pelo Covid. Né? Então, veja a capacidade, o volume expiratório máximo, aqui por volta de 25, 30 anos, e como é que isso vai decaindo, tanto para homem quanto para mulher, conforme nós envelhecemos. Né? E isso, praticamente, todos os órgãos. Aqui a função renal, tem aqui o clearance de creatinina por volta de 30 anos, como isso vai caindo ao longo do tempo, né, conforme nós vamos envelhecendo. Né? Ou seja, um idoso nesta faixa etária aqui, normal, ele não tem uma insuficiência renal. Né? Ele, em condições normais, ele dá conta de fazer a excreção que deveria fazer. Porém, numa sobrecarga, vamos imaginar uma coisa muito simples aqui. Tá? Suponhamos que um jovem de 25 anos faça uma cirurgia ortopédica e uma pessoa de 70 anos também. Os dois foram prescritos um soro de 1.000 ml para correr, sei lá, em 12 horas, mas por um problema, esse soro corre em 1 hora. Tá? O que vai acontecer com o jovem? Ele vai eliminar isso aqui rapidamente e não vai acontecer nada. O idoso, o rim do idoso também vai eliminar, só que vai demorar mais tempo. Enquanto isso, o coração vai ficar com essa sobrecarga de volume mais tempo, e assim sucessivamente. Entendeu? Então, em condições normais, ele dá conta, mas a qualquer sobrecarga, ele tem uma maior dificuldade de lidar com isso. Né? Então, existem múltiplos fatores que envolvendo o envelhecimento. Um dos principais é isso aqui, uma disfunção mitocondrial, além de uma instabilidade genômica, um atrito dos telômeros, alterações epigenéticas, alterações na comunicação intracelular, e uma das principais, e que vai ser o nosso tema de hoje, é a imunossenescência, né? Ou seja, a diminuição da capacidade imune. Recordando aquilo que nós aprendemos lá atrás, né, nós temos as células-troncos hematopoéticas aqui. Essas células-troncos hematopoéticas dão origem às duas células-mães, a célula-mãe mieloide e a célula-mãe linfóide. A célula-mãe mieloide, além das hemácias, dá origem aos granulócitos, né, principalmente aqui os neutrófilos, são grandes células de defesa, e os monócitos, que vão se transformar nos macrófagos, além dos eosinófilos e basófilos. Tá? E a célula linfóide vai dar origem aos linfócitos T e aos linfócitos B. Esses são da imunidade inata, imediata e não específica, e esse aqui da imunidade específica. Então, como que funciona a nossa resposta imune? Que seria a imunidade imediata, inata, né, que ela é realmente imediata, ela é rápida, através das barreiras epiteliais, fagócitos, notadamente aqui os neutrófilos e os macrófagos, das células dendríticas, cuja função é apresentar o antígeno para as células T, e os macrófagos também fazem isso, os neutrófilos não, e as células exterminadoras naturais, né, chamadas natural killer. Né? Essas células natural killer são, na verdade, um tipo de linfócito, que são extremamente citotóxicos, que têm a função de liquidar o agente agressor. E aqui na imunidade adaptativa, né, que é feita de acordo com a necessidade, essas aqui são inatas, esse aqui é feito de acordo com a necessidade, dado pelos linfócitos T, e a eles são apresentados antígenos, eles fazem o T-helper, né, que vai modular toda a reação, o CD4, que vai dar tanto as células efetoras, como também ativar os linfócitos B para a produção de anticorpos. Então, nós temos aqui a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Células dendríticas, cuja função é apresentar o antígeno para as células T, os macrófagos, que fazem a fagocitose e também apresentam para a célula T o antígeno, os polimorfos nucleares, que só fazem
a fagocitose, e as células exterminadoras naturais, o natural killer, que vão fagocitar as células infectadas. E aqui, as células T, que vão regular essa imunidade adaptativa, e que vai também, por sua vez, não só fazer por si a imunidade específica celular, como também regular a atividade através de anticorpos das células B. Essa imunidade feita pelos linfócitos, né, ela tem algumas características peculiares, né? Além dessa especificidade, né, que ela tem, elas são, acontece assim, a célula, o macrófago ou as células dendríticas apresentam isso para a célula T começa a proliferar, aqui, olha, a partir das células virgens, tanto da célula T como da célula B, elas começam a proliferar e vão se diferenciar em CD4, em CD4 helps, né, que vão ser macrófagos, CD4 helps, e a CD8 citotocas. Por outro lado, elas também estimulam a célula B, as células virgens B, que começam também a se diferenciar, e através da célula T helper, elas vão auxiliar essas células B, vão ativar, assim, essas células B, e essas células B vão, então, secretar os anticorpos para a defesa específica imune. Tá? Esse aqui é celular, tem que ir até o agente, esse aqui é através de anticorpos que estão na circulação. Uma outra característica que é muito importante, né, nessas células é que as células da imunidade adaptativa, né, elas possuem, aqui são as células virgens, elas são ativadas, tanto as células B quanto as células T, elas são ativadas, né, para combater o agressor, e elas têm o quê? Elas têm células de memória que ficam no nosso organismo e, em caso de uma reagressão pelo mesmo agente, elas estão prontas para se multiplicarem e atuarem contra o agente agressor. Por exemplo, é como funciona a vacina, é como funciona a vacinação através dessas células de memória. Né? As células da defesa inata, até há pouco tempo, até alguns anos atrás, não acreditava que ela tinha esse poder. Hoje, mais recentemente, parece que tem o que se chama de treinada, né? Algumas células que são treinadas, não é tão específico como essa, mas vamos dizer assim, apenas didaticamente, que essas células têm alguma lembrança de um agressor e pode fazer um ataque com uma eficiência um pouco maior. Tá? Esse, então, é um esboço aqui do nosso sistema imune. Bom, e no idoso? O que acontece no idoso? Tá? No idoso, as coisas começam a adquirir um outro contorno. Tá? Primeiro, que vocês já ouviram falar, nós mesmos já comentamos aqui, do aumento da inflamação que acontece com os idosos. E essa inflamação vai prejudicar a resposta imune. Além disso, nesse sistema inato, uma das principais funções, o que é? Apresentar o antígeno para a célula T, para as células da imunidade específica. Existe defeito nas células que apresentam o antígeno para as células que vão produzir a imunidade específica. E também a capacidade de fagocitar dos fagócitos diminui, e as células exterminadoras, né, as células naturais exterminadoras, embora elas estejam aumentadas de volume, elas não têm uma capacidade tão citotóxica como eram antes. Né? Então, o macrófago já não faz tanta fagocitose, as células dendríticas não apresentam de uma forma tão eficiente para as células T, e essas células natural killer não agridem, não eliminam o agressor com tanta eficiência.
Isso é na imunidade, inata. E na imunidade adquirida, né? Então, primeiro, com a evolução tímica, diminui o número de células T e também diminui o número de células B. As células T, para ela reconhecer todos aqueles antígenos, ela tem que ter uma diversidade de receptores. E ela não tem tanta diversidade assim. E as células B, que também estão diminuídas em número, elas secretam anticorpos, secretam até muito anticorpos, porém eles não têm a especificidade que tinham antes. Então, essa imunidade específica, adquirida, ela também fica prejudicada, né, pelo menor número e pela menor eficiência de seus agentes. Então, nós temos no envelhecimento um comprometimento da eficiência imune, chamada de imunossenescência. Né? Aqui uma curiosidade para vocês terem uma noção, nós temos aqui um fenótipo do jovem, onde nós temos as células B com muita diversidade, com vários receptores, as células B atuantes aqui, com uma proporção boa, enquanto nós temos uma redução dessas células atuantes e umas outras células B, como nós temos presentes, porém com alguma disfunção nos seus receptores e uma disfunção na sua capacidade de produzir anticorpos específicos. E mesmo a quantidade de células virgens que podem receber, serem ativadas por um estímulo, no jovem isso está em número bastante suficiente, no idoso ela está diminuída. E essa células aqui mais escura representam células de memória que não têm, vamos dizer assim, como no idoso, né, a memória delas não está funcionando tão bem. Né? Então, elas são, embora seja uma célula de memória, elas têm uma capacidade reduzida de atuar em caso de uma reinvasão pelo mesmo agente agressor. Tá? Isso também acontece com as células T. Primeiro, a diversidade no jovem, olha aqui que grande diversidade de células atuantes, aqui de células T, e aqui as células T virgens. Aqui vamos como reduz o número das células T virgens no idoso, e aqui são umas células T tanto com uma diversidade restrita e com um número de receptores para as células T também reduzido, de forma que eles têm uma maior dificuldade de reconhecer o agente agressor. Então, essa, então, é uma característica da imunossenescência. Tudo isso faz com que, conforme nós envelhecemos, a capacidade da nossa resposta imune diminui. Isso fica bem claro através do que nós falamos, o que nós denominamos de imunossenescência, reduz acentuadamente a nossa capacidade de defesa. Então, vamos tomar, por exemplo, uma invasão viral num jovem. Tá? Veja que nós temos o vírus e nós temos o quê? Muita célula virgem que pode ser ativada e combater esse vírus. Na pessoa adulta, no adulto de meia idade, nós temos também um número considerável de células virgens, né? E temos também as células T de memória, que vão reconhecer esse invasor caso seja uma reinfecção. Né? Agora vejam no idoso, menos células virgens, células de memória que já não estão assim tão eficientes, e umas células T aqui chamadas de exaustas, ou seja, elas não têm tanta capacidade para reagir, e com isso, né, aumentando aqui a replicação viral.
Né? Vamos, então, exemplificar do que acontece especificamente com o Covid. Nós temos aqui invasão do nosso organismo pelo vírus, a invasão é principalmente nas vias respiratórias, ele entra, vai causar uma infecção do epitélio respiratório, uma necrose do epitélio respiratório, produção de muco, e aumento da permeabilidade capilar, e que vai chegar a uma pneumonia. Bem, quando tudo isso acontece, nosso sistema imune entra. Porém, existe um prejuízo no recrutamento dos neutrófilos, um prejuízo na função das células exterminadoras naturais, na sua produção de interferon, há um prejuízo da atividade dos macrófagos, uma apresentação pelas células dendríticas deficiente para as células T, que, por sua vez, não vão produzir as células T, tanto as citotóxicas como as células T-helper, com tanta eficiência, não vão estimular adequadamente também as células B, isso vai dar uma desregulação imune, uma resposta imune deficiente. Tá? Isso é o que acontece. Vocês ouviram falar que as pessoas idosas são pessoas de risco, mas também as pessoas com comorbidades são pessoas de risco. Por quê? Porque as pessoas com comorbidade, no caso, por exemplo, um diabetes, ele também tem a função imune prejudicada. Tá? Então, este exemplo aqui, tudo isso que acontece naturalmente no idoso, tá? Acontece também com paciente diabético e outros que nós vamos ver. Tá? Agora, vocês lembram quando nós falamos atrás do jovem que foi operado na cirurgia ortopédica e do idoso com aquela sobrecarga de água? Tá? Agora, imagine no idoso diabético. Tá? Como é que fica isso? Tá? O diabetes também tem tudo isso que nós falamos do idoso, a diminuição da secreção da citocina, diminuição da resposta dos linfócitos B, da função dos neutrófilos, da função dos macrófagos, uma diminuição da capacidade antioxidante, além dos problemas que ele já tem, incidência de neuropatia, angiopatia e assim por diante. E isso aqui, a hiperglicemia aumenta a virulência do agente infeccioso. Por isso que uma das recomendações principais ao combate do Covid, ou como de outras infecções, é controlar as comorbidades, de tal forma a impedir que a desregulação dessa comorbidade diminua ainda mais a capacidade imune. Diabetes é uma delas, como nós vimos aqui, é algo que aumenta a suscetibilidade de infecção, e existe uma quantidade grande de idosos diabéticos. Uma outra, né? Doenças cardiovasculares, né? Principalmente como no caso da hipertensão, que é uma das afecções mais comuns, uma das maiores causas de mortalidade. O que a hipertensão causa? Uma grande inflamação e um comprometimento tanto da imunidade celular, da imunidade natural, da imunidade inata, como da imunidade adquirida, da imunidade adaptativa. A ação da pressão arterial elevada compromete esses dois sistemas e aumenta a inflamação. Aumentando a inflamação, vai piorar ainda mais a resposta imune. Tá? E nem precisamos falar de um paciente com DPOC. Né? Nem precisamos falar. É ali que é o principal foco de ação do vírus, né? Do vírus da influenza, no caso o Covid, né? Vai pegar um órgão debilitado, um órgão inflamado, um órgão baixa capacidade de reação, e aí, então, se pegar um paciente com DPOC, essa estrutura vai ser muito mais facilmente danificada e lesada pelo agente infeccioso. Tá? Então, comorbidade prejudica mais ainda o idoso e nas pessoas mais jovens as tornam também de risco por esse comprometimento imune que elas acarretam.
Para vocês terem uma ideia disso, falando especificamente do Covid, vejam aqui, depois que o paciente internou, esse estudo saiu agora em maio de 2020, vejam aqui nesse estudo, o que nós temos? Depois que o paciente internou, os que evoluíram ou para óbito ou para a unidade intensiva necessitando de ventilação. Aqui os pacientes sem comorbidade e aqui os pacientes com comorbidade. Você detalhar um pouco mais isso, veja aqui os pacientes sem comorbidade que tiveram uma evolução ruim, os pacientes com uma comorbidade e os pacientes com duas comorbidades. Entrando, então, que comorbidade realmente prejudica muito, tanto os pacientes mais jovens, mas se num idoso realmente os torna extremamente vulneráveis. E naturalmente já são vulneráveis, ficam extremamente vulneráveis. Né? Então, o resumo de tudo isso que nós falamos se traduz no quê? Né? Com esse comprometimento dos linfócitos T, comprometimento do linfócito B, o comprometimento da imunidade inata, junto com inflammaging, aquela inflamação que tende a aumentar conforme nós envelhecemos, nós já conversamos sobre isso, vai provocar o quê nos idosos? Primeiro, aumento da incidência de tumor, porque não consegue reagir adequadamente, e também de outras doenças crônicas degenerativas, aumento nas pessoas idosas, aumento, aqueles linfócitos B que fazem que não tem tanta especificidade nos seus anticorpos, eles acabam fazendo o quê? Aumentando as doenças autoimunes nos idosos, diminui a eficiência da resposta à vacinação, uma coisa muito comum, você ouvir falar que um determinado idoso pegou uma gripe muito forte, ele foi vacinado, a vacina não presta. Pode até ser que a vacina não seja de boa qualidade, mas nós também não podemos esquecer que a resposta à vacina é menor no idoso, não é tão eficiente como as pessoas mais jovens. E aquilo que é o que nós estamos vendo, que é o aumento da suscetibilidade à doença. Isso é o que acontece fisiopatologicamente nessa suscetibilidade dos idosos ao Covid e a outras infecções respiratórias. Bem, o que é que nós podemos fazer para tentar melhorar a qualidade dessa resposta imune? Nós já sabemos há muito tempo que alteração, anorexia, alterações metabólicas, redução das vitaminas, da concentração de vitaminas, redução de minerais, ferro, zinco, cobre e outros. Ou seja, a subnutrição vai enfraquecer a habilidade do organismo de combater a infecção. Nós já sabemos que a subnutrição piora muito a qualidade imune, mesmo os mais jovens, né? Nós já sabemos há muito tempo que as pessoas desnutridas ou subnutridas têm uma menor resistência à infecção. Portanto, uma das coisas que nós podemos fazer para esses pacientes, e que é bastante influente nas pessoas, no nosso mecanismo de reação, é melhorar o aporte nutrológico das pessoas. Vejam bem, primeiro, os macronutrientes, de uma maneira geral. O outro precisa ter uma refeição bem feita. Uma refeição em qualidade e em quantidade suficiente. A subnutrição afeta vários sistemas, mas um deles é a disfunção imune, que, como nós acabamos de dizer, o sistema imune depende muito de um aporte nutrológico adequado. Eu trouxe aqui esse exemplo, que já é do passado, mas só para vocês sentirem o quanto que os hábitos de vida, a qualidade de vida, a qualidade da alimentação influencia na defesa da infecção. Este aqui é a incidência de tuberculose nos americanos no início do século passado. Olha como era a alta incidência de tuberculose, em 1900. Depois foi caindo vertiginosamente, foi caindo.
que em 1944, quando viram o tratamento específico. Toda essa queda aqui, não houve tratamento algum. O que foi aqui? Melhora a condição de vida dos americanos. Eles começaram a ter um país melhor, a ter mais riqueza, eles tiveram mais acesso à saúde, mais acesso à alimentação. Isso foi o suficiente para reduzir drasticamente a incidência de tuberculose. Então, os idosos têm que ter um aporte de macronutrientes adequado. Vocês suspeitarem que eles não estão tendo uma ingesta suficiente, muitos idosos não têm, eles não têm apetite, não gostam de comer de variedade, não bem, principalmente nessa época, de suplementar a alimentação. Existem vários suplementos aí na indústria, vocês podem suplementar, desconfiando que ele não tem uma ingesta de macronutrientes, vocês podem e devem suplementar esses pacientes de tal forma a colocar a quantidade adequada, a fornecer a quantidade adequada de macronutrientes para esse paciente. Com relação aos micronutrientes, vamos abordar os micronutrientes, que também são muito importantes. Para começar, a vitamina D. Este gráfico aqui, agora em maio de 2020, mostra que na Europa a mortalidade foi inversamente proporcional ao nível plasmático de vitamina D. Ou seja, quanto maior o nível plasmático de vitamina D, menor a mortalidade. Maior a mortalidade. Mas uma outra coisa surpreendente aqui, o número de infecções, o número de contaminações. A contaminação foi maior naqueles que tinham uma baixa dosagem de vitamina, uma baixa quantidade de vitamina D no plasma, enquanto que os que tinham uma maior quantidade de vitamina D tinham quase que uma resistência aqui para a infecção pelo Covid, mostrando que a vitamina D tem uma importante função imunológica. Aqui uma curiosidade, o nível médio de vitamina D na Espanha foi de 10,4, na Itália de 11,2 nanograma por ml. Veja como era baixo. Nos países nórdicos, 18, que continua sendo baixo também. Então, a vitamina D é muito importante para a imunidade, e mostrando aqui o quanto que ela influenciou tanto o contágio quanto a mortalidade na Europa. A vitamina D age praticamente em todo o sistema imunológico que nós acabamos de ver. A redução da vitamina D diminui aquela apresentação do invasor dos antígenos para a célula T, e a redução da vitamina D diminui a capacidade estimulatória da célula T. Então, nós fizemos a telexplanação para que os colegas pudessem entender bem. Vejam bem, ela compromete todo o sistema imune. A maturação das células dendríticas que vão apresentar o antígeno para as células T também está prejudicada. A própria inflamação produzida por esses monócitos, por esses macrófagos, também está diminuída. A produção de IgG, a proliferação das células B, a diferenciação das células B também está prejudicada na redução da vitamina D. A vitamina D é realmente muito importante para a modulação do sistema imune. E por isso nós temos que manter essa vitamina D em níveis adequados. Vejam aqui, essa é uma meta-análise com quase 11 mil participantes. A segurança da vitamina D para proteger o trato respiratório de infecções agudas. Vocês conhecem esse tipo de gráfico? Quando ele cai à esquerda do zero, o efeito é negativo. Quando cai no zero, o efeito é neutro. Quando cai à direita, é positivo. O zero aqui, ó, ela começa do zero, do ponto 0,125, ou seja, o zero está por aqui. Ela foi bem para cá. Todo positivo aqui, com quase 11 mil participantes, mostrando realmente a forte influência da vitamina D no sistema imune e na proteção contra a infecção do trato respiratório.
Esse trabalho aqui foi muito importante, eles pegaram, e muito interessante, né? Eles pegaram idosos, média de 81 anos, para um grupo, eles deram 12 mil unidades por mês, o que seria equivalente ao prazo 400 unidades por dia, né? E para outro grupo, eles deram 100 mil unidades, que seria equivalente por mês, o que seria equivalente a 3,3 mil unidades por dia. E fizeram isso durante um ano. Tá? Nesse grupo de 100 mil, houve uma redução de 40% na incidência de infecção respiratória aguda, né? Mostrando, mais uma vez, a eficiência da vitamina D. Mas o que chama atenção aqui é que o nível não foi tão diferente assim. O nível plasmático médio desses, com 12 mil unidades mensais, né, foi de 25 nanogramas, enquanto esse foi de 32 nanogramas. Vejo que a diferença não é tão grande para muitos autores, principalmente no passado, achando que 25 seria suficiente. Né? Já estava bom, acima de 20 estaria bom. Mas vejo que 25, entre 25 e 32 para idosos, fez uma diferença muito significativa. É bastante importante quando a vitamina D esteve aqui acima de 30. E esse trabalho que saiu agora em maio foi muito interessante, que eles mostraram que idosos cujo nível sanguíneo era maior que 95 nanomol, isso aqui seria, para nós, que nós estamos mais comum, 38 nanogramas, tiveram 2 vezes menos infecção respiratória, e uma vez acometido, a duração da doença foi 5 vezes menor em relação a quem tinha níveis de vitamina D abaixo de 95 nanomol, abaixo de 38 nanogramas por ml. Tá? Então, vejam que parece, porque antes a gente achava assim, que era um pouco acima de 30, estava bom, realmente está bom, mas por esse trabalho que esses autores preconizam, parece que o ideal é um pouco a mais, né? Acima de 38, nós podemos colocar aqui que seria entre 40 e 60, não nos aproximar muito da margem tóxica, dos possíveis efeitos colaterais. Então, vitamina D para idosos, nós estamos falando precisamente, especificamente, frente a essa pandemia, o ideal é que vocês deixem os seus pacientes idosos com níveis entre 40 e 60 nanogramas por ml. Tá? Como fazer isso? A melhor coisa é dosar. Certo? Dosou. Se estiver normal, vocês podem manter com 14 mil unidades por semana ou 2 mil unidades por dia. Tá? Suficiente para você manter. Se não estiver normal, o que vocês vão fazer? Dar 50 mil unidades por semana até normalizar. Normalmente eu uso ao menos 12 semanas, esses 50 mil unidades. Porém, se de início estiver abaixo de 20, dê pelo menos a primeira dose de 100 mil unidades, e depois de 50 mil unidades por semana até a normalização. Tá? Dependendo do nível, você pode até fazer um reforço na primeira semana, para depois manter essa regularidade de 50 mil por semana. Tá? Então, isso é em relação à vitamina D. Vitamina C. Né? A vitamina C é conhecida muito por várias funções, mas vejam bem, ela aumenta a síntese de colágeno, o que ela vai fazer? Melhorar a integridade da barreira, né, que nós falamos, uma das nossas medidas, diminui a hipóxia induzida, diminui a metilação do DNA, diminui a metilação de histona, mas ela tem 2 funções aqui muito interessantes, né? Aumento, né, desses peptídeos amidáveis e aumento das catecolaminas, que se traduz num aumento de vasopressina e de norepinefrina. O que vai acontecer com isso? Nessas pessoas graves, principalmente nas pessoas sepsis, existe um aumento da permeabilidade vascular.
E isso pode ser danoso. Quando você tem níveis adequados de vitamina C, isso aqui, elas podem contribuir para melhorar essa função vascular, para melhorar essa função endotelial, e com isso, melhorar esse estado. Veja bem, em sepse severa, altas doses de vitamina C reduziu a extensão do dano na falência de órgãos e atenuou, né, atenuou a lesão circulatória. Né? E estudos animais demonstram que a vitamina C restabelece, né, o aumento que teve na permeabilidade vascular, melhorando a integridade endotelial e melhorando a função capilar. Né? Então, a vitamina C, nesses casos, para esses pacientes, também está indicada. Quanto que nós vamos dar? Né? Para os pacientes normais, para os pacientes não contaminados, para os pacientes em casa, pelo menos 200 miligramas de vitamina C por dia. Tá? Pelo menos 200, podemos chegar um pouco mais. Para os pacientes internados, para os pacientes que estão precisando de internação, 1 a 2 gramas por dia, tá? Para podermos ter esses efeitos esperados circulatórios da vitamina C. Tá? Então, pacientes normais, 200 miligramas por dia, pelo menos, e para pacientes internados, 1 a 2 gramas de vitamina C por dia. Muito importante o zinco. Né? O zinco também atua em praticamente todos os mecanismos imunes. A diminuição do zinco, né, diminui a capacidade de estresse oxidativo, diminui a fagocitose dos polimorfos nucleares. Os macrófagos inicialmente não são afetados, mas se a deficiência de zinco for mais severa, eles também são afetados. A célula dendrítica reduz a sua ativação, como também diminui as células T, diminui as pré-células C, diminui os precursores das células beta, diminui as beta-células, diminui a produção de anticorpos. Ou seja, zinco atua em todos os sistemas imunes, todos eles. Tá? Em todo o sistema imune, tanto o inato quanto o adaptativo, o zinco é muito importante. Esse aqui é um estudo mostrando que eles começaram a pegar uma deficiência de zinco, conforme eles foram administrando o zinco durante 3 meses, foi subindo a contagem de células T, mostrando realmente que ele tem uma função bastante importante no sistema imune. E mais, né? O zinco parece atuar por si na proteção contra a invasão viral. Ele parece ter essas funções de, ele por si, fazer uma inativação do vírus, inibir, né, a retirada da cápsula para a eliminação, para soltar o material genético, parece inibir a transcrição do genoma viral e mesmo inibir a translação e o processamento das proteínas virais. Então, ele parece agir, olha, aqui está representando o SARS, o Covid-19, etc., ele parece agir também diretamente sobre os vírus. Então, temos que manter o zinco em quantidades adequadas. Quanto que nós damos de zinco? Pelo menos 11 miligramas por dia. Se estiver baixo, de 11 a 40. Né? Às vezes nós temos a tendência de dar mais, mas um estudo feito com idosos em 2013 diz que doses muito altas de zinco não são favoráveis. Então, 11 miligramas por dia é suficiente. Se estiver baixo, aumenta, podendo tirar até 40 miligramas a nível de reposição. Okay? Outra vitamina importante é a vitamina E. Né? Aqui nós temos a vitamina E age em quê? Nos macrófagos, nas células dendríticas, nas células T, nas células B, nas células natural killer, né? Nas seminadoras naturais. Ela age em tudo isso. Né? Portanto, temos que ter um nível normal de vitamina E. Esse estudo aqui foi muito interessante. 717 idosos que foram internados com pneumonia, eles viram, morreram, e os que tiveram alta, mas que retornaram com pneumonia em 3 meses. Viram os fatores de risco e viram os fatores de proteção. Dentro dos fatores de proteção, a suplementação de vitamina E foi protetiva,
Vou sentir aqui um P0,28. Então, realmente, a vitamina E é eficiente e necessária para a função imune. Também a vitamina A, ela é muito importante aqui para as infecções, para manter a integridade do epitélio intestinal. Nós estamos falando de disbiose, vimos tanto que isso aqui afeta a imunidade, tanto que a disbiose, a penetração de vírus, bactérias e outros ingredientes da luz intestinal para a circulação, quanto que isso diminui a imunidade, causa infecção, ela é importante para isso, como também o ácido retinóico atua tanto na ativação das macrófagos como da célula dendrítica, e vão atuar, vão apresentar o antígeno para a célula T, para a célula B. Ela parece, inclusive, atuar aqui nessa célula, da célula T virgem, de tal forma para se transformar, olha, tudo aqui é o ácido retinóico, tanto para suas várias diferenciações da célula T, ela atua aí colaborando com isso. Então, vitamina A também é importante para isso. Né? De uma maneira geral, os micronutrientes, além daqueles que nós citamos, são importantes. Esse diapositivo aqui que você agora mostra que além da vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C, a B6, B12, B9, que é o ácido fólico, os minerais como ferro, cobre, selênio, magnésio, além do zinco, todos eles vão agir, seja nas barreiras, seja na integridade das células imunes, seja no sistema imune natural, seja no inato, seja no sistema imune adquirido, em todos esses sistemas, esses micronutrientes são importantes. Né? É esperado que a alimentação normal forneça esses micronutrientes. Todavia, nós estamos falando aqui, nessa pandemia que está pondo em comprometimento a vida das pessoas, será que a alimentação fornece realmente tudo isso, principalmente para o idoso que não tem uma alimentação tão adequada? Teve um estudo que saiu o ano passado, que de 30% a 50% dos pacientes acima de 50 anos, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos e do Canadá, ou seja, só países de primeiro mundo, 30% a 50% tinham deficiência de micronutrientes. E mais, será que aquilo que é recomendado, aquelas recomendações diárias, será que são suficientes para proteger, para resistência com uma infecção, num período desse, para essas infecções tão virulentas assim? Né? Então, o que nós achamos? Né? Você deve fortalecer a alimentação dessas pessoas, como nós dissemos lá atrás, na qualidade e na quantidade. Mas também seria interessante usar um suplemento, um polivitamina, que tenha todas essas vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina B6, vitamina B12, mesmo zinco, selênio, ferro, cobre, esses polivitaminas têm isso em dose baixa, mas que são suficientes para nós juntarmos também com a alimentação. Aqueles pacientes que eu disse logo lá atrás, que se não estiver comendo uma ingestão de macronutrientes suficiente, suplementarem, essa suplementação da indústria, todos eles têm esses ótimos elementos. Né? E se ele estiver comendo naturalmente, vocês podem reforçar. Independente disso, o zinco. Se o zinco estiver normal, desse suplemento, desses polivitaminos, tendo 11 miligramas, é suficiente. Se não, vocês vão acrescentar isso, um pouco mais de zinco, para poder chegar até aquelas 40 miligramas. A vitamina C, se tiver muitas vezes tem nesses polivitaminas, não tem importância, vai ter 40, 45, 50 miligramas, não tem importância, se vocês estão dando 200, 240, 250, não vai alterar nada, vai só realmente fortalecer. Então, interessante suplementar esses pacientes com polivitamínico para atingir essas necessidades. Tá? O que mais nós podemos fazer para melhorar essa imunidade? Vejam, o sedentarismo aqui compromete a imunidade natural, a inata, compromete a imunidade adquirida. Né?
Além disso, aumenta a inflamação, que é tudo aquilo que nós não queremos, né? Portanto, uma prática regular de esporte vai melhorar as células natural killer, vai maturar CD4, vai maturar a conversão dos macrófagos em macrófago 2, vai diminuir as células T exaustas, vai aumentar as células vivas, ou seja, uma atividade física regular também é interessante para fortalecer o sistema imune desses idosos. Tá? Então, resumindo o que nós falamos, desnutrição, falta de micronutrientes, hábitos de vida ruins, etc., vão levar a uma resposta imune inadequada, vai propiciar a infecção e a doença, enquanto que bons hábitos, uma dieta em qualidade e em quantidade suficiente, então suplementada, se for o caso, junto com a prática desportiva, e se necessário, aqui para essas coisas, além da intervenção de macronutrientes, seria interessante a intervenção aqui de micronutrientes, notadamente daqueles que nós assinalamos, para ter uma boa resposta imune, uma homeostase e uma resposta imune satisfatória. Era isso que nós queríamos mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição para perguntas. Obrigada, doutor Nelson. Foi super interessante as suas explicações nesse momento e em relação ao idoso, que é um dos grupos de risco, ainda mais com comorbidades. Então, são vários itens aí para a gente pensar. Então, eu peço agora aos participantes que enviem suas perguntas. Eu já tenho aqui algumas perguntas. E vou fazer para o doutor Nelson a seguinte pergunta, da doutora Juliana. Doutor Nelson, qual o nível tóxico da vitamina D e quais os sintomas dessa intoxicação? Olha, o nível tóxico, ele começa a partir de 100 nanogramas, né? E se atingir 150, realmente é um nível realmente tóxico, né? Os sintomas, você tem muitos sintomas gastrointestinais, náusea, vômitos, dor abdominal, mas o principal sintoma realmente é uma hipercalcemia, e uma hipercalcemia patológica, né? Não é tão simples você chegar lá, mas esses sinais, principalmente os sinais digestivos, essa hipercalcemia, são os sinais mais característicos dessa intoxicação. Além disso, a pessoa pode ter apatia, uma certa confusão mental, alguma letargia, que junta aí com essa hipercalcemia para provocar esse quadro. Por isso que é interessante, tem pessoas que falam, quanto mais vitamina D, melhor. Não funciona assim. Tem que dar a quantidade correta de vitamina D, e isso nós demos aquele esquema para vocês. Ok. Uma outra pergunta da doutora Andréa Santos. Boa noite. Qual a dosagem adequada e segura de zinco para a gente administrar ao idoso com diagnóstico de Covid-19 naqueles pacientes que não têm condições de realizar a dosagem, agora com distanciamento, dificuldade de ir ao laboratório e tudo? É de zinco? De zinco, isso. Isso, tá. Olha, se nós administrarmos para a mulher 8 miligramas, para o homem 11 miligramas, nós estaríamos na necessidade. Vai depender, então, se você não tem capacidade, não tem como dosar esse zinco, né? E se você pela sua história, tiver inferir que ele tenha uma redução da sua ingesta e que não tem uma alimentação, dê o aporte adequado de zinco, eu daria um pouco mais, pelo menos aí de 26 até 40 miligramas de zinco por dia. Agora, seria interessante, depois de algumas semanas, você dosar esse zinco para saber que nível está, para você não dar uma carga excessiva, ter absorção de cobre, etc. Mas eu acho que você chegando até 40 miligramas, seguramente você não vai ter problemas de intoxicação pelo zinco e de seus efeitos. Intoxicação pelo zinco não, de efeitos colaterais com isso. Até 40 miligramas é uma dose segura. Ok. E em relação à vitamina E,
uma outra pergunta. Qual a dose para reposição? A vitamina E, né, normal, a vitamina E, a necessidade dela é muito pequena, né, em termos de, é uma vitamina lipossolúvel, então ela tem uma deposição no organismo, né, se você der para esses pacientes, nesses polivitamínicos que nós falamos para você usar, normalmente eles têm aí 20, 30, 40 UI de vitamina E, isso é suficiente. Né? Existem outros que têm mais, assim, uma vitamina mais específica, eles tentam usar aí com um poder antioxidante, mas para essa função que nós precisamos de uma dosagem básica de vitamina E. Né? Então, se você usar esses polivitamínicos com uma dosagem aí de 30, 40, é mais do que suficiente. Às vezes até um pouco menos você consegue fazer uma reposição adequada. Nós estamos partindo da suposição que o indivíduo tem menos vitamina E. Né? Então, essa quantidade, essas que tem nos polivitamínicos, é mais do que suficiente para você repor e fazer a função imunológica que ela faz. Ok. E em relação, ainda falando em dosagens a serem utilizadas, em relação à vitamina A? Vitamina A, o RDA dá 900 microgramas, né? Você tem um pouco mais do que isso, nesses polivitamínicos de uma maneira geral. Você tem, muita gente prefere dar a vitamina A no seu precursor, né? Mas o RDA dela é 900 microgramas. Você dando acima disso, um pouquinho acima disso, você já vai repor a quantidade de vitamina A necessária para essas pessoas. É interessante que a vitamina A, beta-caroteno, né, que é o seu precursor, se nós dermos beta-caroteno, nós não temos receio de atingir um nível de intoxicação que a vitamina A pode dar. Então, uma forma também de você repor a vitamina A é você usar beta-caroteno. E nessas formulações, nesses polivitamínicos que nós recomendamos, é que a dosagem deles é sempre segura e você não corre o risco de fazer uma suplementação acima da necessidade e causar possíveis efeitos colaterais. Ok. Uma outra pergunta, a doutora Georgiana fala o seguinte: em alguns protocolos para a COVID são recomendados a dose de 100 miligramas de zinco para o tratamento. Essa dose é excessiva? Dose de quanto? De 100 miligramas. Para tratamento do zinco, para tratamento no protocolo da COVID. Se você usar, o zinco realmente é fundamental. Né? O zinco é fundamental. Se você usar 100 miligramas, né, se você fizer isso por poucos dias, principalmente se você dosou e está baixo, se fizer isso por poucos dias, não vai ter problema. Se você usar isso durante 3, 4 semanas, alguma coisa assim, você não vai ter problema. O que nós nos baseamos é que tem um trabalho em 2013, de doses que chegaram perto de 90 miligramas de zinco por dia, começaram a produzir efeitos colaterais em idosos, começaram a prejudicar outras funções. É claro que nesse trabalho, isso aí não se restringiu a uma dosagem por alguns dias apenas, como provavelmente se faz nesses pacientes hospitalizados. Né? Então, a nível de pacientes hospitalizados, se você for fazer isso por alguns dias, não vamos ter problemas colaterais. Obviamente que depois que isso aí chegar ao nível normal, você deve reduzir essa quantidade de zinco, exatamente para tentar não ter esses efeitos colaterais. Surgiu um trabalho, um desses trabalhos que eu citei agora, que foi produzido agora em 2020, eles não falam especificamente de aumentar a dosagem de zinco, a administração de zinco durante a internação hospitalar. Porém, nada impede que o outro faça o protocolo. O Covid é uma coisa que todo mundo aprendendo, ainda como faz, você não vai ter seguramente efeitos colaterais se isso for por uma quantidade de tempo. Ainda em relação ao zinco, na suplementação para o idoso, que tipo de zinco deve ser usado?
Olha, tem vários tipos, né? Tem vários tipos aí. Tem o óxido de zinco, tem vários tipos de zinco. Na prática clínica, a gente usa muito realmente o óxido de zinco, mas na prática eles não parecem tão diferentes assim. Né? O que é importante é que ele esteja disponível, naquele libere aquela quantidade mínima de 11 miligramas de zinco para que possa surtir os seus efeitos necessários. Ok. A doutora Vera Mendes pergunta o seguinte: hoje no mercado encontramos associações de vitamina C, zinco e vitamina D. São suficientes para um idoso com alimentação satisfatória? A junção de vitamina C, zinco e D, são algumas associações que existem no mercado. Olha, você tem, né, todas essas associações, quando você tem que permitir, quando você tem que administrar, elas têm que ter pelo menos as necessidades mínimas. Porém, a vitamina D, a vitamina C e o zinco são três coisas que nós temos que garantir uma quantidade, principalmente a vitamina C e a vitamina D, bem acima do normal. O zinco, basta que ele esteja normal, assim como as outras vitaminas. Então, nesse polivitamínico, precisa ver se ele vai suprir a quantidade de vitamina C para pessoas normais, segundo os trabalhos recentes, pelo menos 200 miligramas por dia, e da vitamina D, se estiver normal, pelo menos 2.000 unidades por dia. Se essa associação tiver isso, pode ser utilizado. Se não, vai ter que suplementar com outra vitamina, com outra cápsula, para poder atingir essa quantidade mínima desses micronutrientes. Geralmente, assim, os que eu conheço, pelo menos, não tem essa quantidade. Dr. Nelson, na sua opinião sobre os ácidos graxos ômega 3 nas infecções respiratórias agudas, o que o senhor pode nos dizer? Os ácidos graxos ômega 3, eles têm um papel interessante na inflamação. Existem algumas, que nós chamamos assim, né, de um sistema de resolução da inflamação, né? São um sistema de resolução que tem algumas substâncias com nome de resolvinas, etc. Né? E os precursores dessas substâncias são os ácidos graxos ômega 3. Todo o ácido graxo poliinsaturado, mas principalmente o ácido graxo ômega 3. Portanto, ele pode ter a sua função como anti-inflamatório na fase de resolução da pneumonia. Né? E aí, se você for dar, você tem que utilizar pelo menos que a soma do DHA e o EPA tenha pelo menos 250 miligramas. A soma dos dois tem que ter pelo menos isso para ter alguma função desse tipo de inflamação, como anti-inflamatório. Bom, aos participantes, alguma outra pergunta? Vocês podem ainda apresentar. A pandemia mundial, com essas notícias pavorosas, todo momento, confinamento, tudo isso gera preocupação, angústia e insônia nos idosos. Isso pode interferir com a imunidade? Sem dúvida, né? A gente sabe isso que o estresse, a falta de sono, né? A ansiedade, isso influencia na imunidade. Eu não sou psiquiatra, mas existem vários trabalhos aí que ocasionalmente a gente vê que de passagem assim, eles comentam isso, né? E isso pode realmente influenciar. Insônia, nesses tempos aí de pessoal de quarentena, e mais ansiedade, muitos idosos acabam dormindo, né? Então é possível tentar, nós precisamos, quando isso sentir que é importante, tentar combater. Uma coisa muito interessante para ser usada, principalmente para insônia, também para reduzir um pouco a ansiedade, para essas pessoas dormirem, para melhorar um pouco a sua qualidade de sono, talvez a qualidade imunológica, é a melatonina. Né? Você usar melatonina, e a melatonina
não é tóxica, né? O efeito colateral dela nessas doses preconizadas, praticamente zero, né? Ela é muito interessante. Tem um detalhe, assim, é só uma mera curiosidade. Qual que é um dos animais que mais tem melatonina? Sabe qual que é? Exatamente o morcego. Exatamente o morcego. E alguns estudos acreditam que a imunidade deles para os vírus, que não faz nada neles, né, seja pelo menos parcialmente pela melatonina, porque a melatonina é sintetizada no escuro, inibe a sua síntese no claro. O morcego sintetiza direto. Ele tem isso em alto nível. Né? Então, é uma coisa muito interessante, além de ser um antioxidante natural, né, que vai ajudar aí nessas coisas. Eu li um trabalho que uma possível sequela do Covid-19 a longo prazo seria a fibrose pulmonar. E que ela usada na fase aguda, ela talvez possa ajudar a combater essa fibrose pulmonar. Um trabalho agora que saiu recentemente, saiu esse ano. A melatonina? A melatonina. Então, fica aí uma dica para os pacientes ansiosos, pacientes com insônias, né, que a melatonina também pode ajudar nessa situação. E em que dose poderia ser usada a melatonina? Olha, a dose mais recomendada é 3 miligramas. 3 Se você aumentar um pouco, existem trabalhos, por exemplo, teve um trabalho que durante anos, não façam isso, só estou dizendo a segurança, que deu 75 miligramas para a mulher durante alguns anos, não aconteceu absolutamente nada. Essa dose aí, 3 miligramas é suficiente e efeito colateral praticamente zero. Deixa eu ver se... Aqui o Dr. Leonardo Agnesini fala, melatonina, talvez 5-hidroxitriptofano também? De quê? 5-hidroxitriptofano? Pode ser, o hidroxitriptofano, que é um precursor, né, da serotonina, pode ajudar. Eu não vi, como que chama o colega? Leonardo, Dr. Leonardo. Leonardo, eu não vi em nenhuma revisão recente, eu ouvi falar do hidroxitriptofano, não vi nenhuma revisão. Porém, nós sabemos que ele é um precursor, né, da serotonina e pode realmente, nesses casos aí de ansiedade, um pouco de depressão, etc., pode ajudar. Sim, você pode associar, praticamente efeito colateral também zero, você pode associar. Embora não tenha visto em nenhuma revisão, é algo que eventualmente pode ajudar e você vai ver que seu paciente melhorou. Com certeza, pode ajudar. Aqui a doutora pede para, por favor, você repetir a dose recomendada de zinco que você falou na aula. Acho que diariamente 11 miligramas, se o zinco 11 está miligramas, normal, e 40 miligramas se ele estiver abaixo, é isso? Só confirmando para a doutora? Quero falar para a recomendação do zinco para a mulher é de 8 miligramas e do homem para 11. A gente fala para 11 para todo mundo, né, que você garante que isso esteja, que ele vai ter uma quantidade suficiente. Porém, se ele estiver baixo, principalmente agora, se você não tivesse toda essa pandemia, você poderia dar isso aí que ele iria repor. Frente a essa pandemia, interessante é que você tem um nível normal. Se ele estiver baixo, interessante é você repor, né, com até 40 miligramas por dia. 40 miligramas por dia não vai ter nenhum efeito contrário dele, nem a longo prazo, com 40 miligramas por dia. Então, pode repor isso aí. Essa é a dose que tem aí nas revisões para ser dada. Nós ouvimos aí que tem algum protocolo com quantidade maior, a gente entende, nessa pandemia, as pessoas estão procurando alguma forma de resolver isso. 100 miligramas de zinco por dia não tem problema algum de ser dado, desde que esteja aí durante esse período de internação, esse período de hospitalização e etc., saindo do hospital poucos dias depois, reduzir um pouco essa dose para até 40 miligramas, para não termos efeitos colaterais aí da dose de zinco. E doutor Edgar, nos pacientes com baixos níveis de vitamina D, após iniciar o tratamento, qual seria o período adequado para solicitar um exame para saber se houve melhora dos níveis de vitamina D? Olha, na minha prática, né, eu sempre peço com 3 meses, que é o tempo que eu fico fazendo uma suplementação com alta dosagem. Tá? Eu uso, se o paciente estiver abaixo de 20 miligramas, eu uso 100,
Isso está isso tem trabalho, isso tem inicialmente, depois 50, mas se tiver mais abaixo disso, por exemplo, 10, 12, eu uso 100, uma dose de 50, daí 2, 3 dias, uma dose de 50 com 7 dias e sigo mais 50 por semana, geralmente por 12 semanas, e quando aí eu doso de novo, doso novamente. Eu já obtive regularização disso com bem menos, porque o paciente foi num outro colega e o colega pediu, eu vi que ele já tinha se aproximado do normal com um tempo menor, mas eu faço geralmente com 3 meses. Voltando ao zinco, a doutora Thaisa, quanto tempo usar o zinco na dose de 40 miligramas ao dia? Olha, pelos trabalhos que eu li, você com 40 miligramas, você não vai ter efeito colateral. Tá? Então, se esse paciente está bem, se esse paciente está normal, você não vai ficar picando ele. Então, também eu uso 40 miligramas por dia, durante também 2 a 3 meses, e aí eu doso novamente, se normalizou, eu reduzo isso. No programa 1, você fica 3 meses usando 40 miligramas de zinco. Aí reduz para os 8 para mulher e 11 para homem. Isso seria o mínimo, mas geralmente eu não faço a distinção, é isso, mas eu uso 11 miligramas para todo mundo. Tá bom. De manutenção. Veja bem, só uma coisa, aí se soma a dieta, tá, gente? Aquele polivitamínico que eu disse para vocês, nós estamos garantindo a vitamina D, a vitamina C, em doses elevadas, mas aquilo aquele suplemento é para somar a dieta, tem zinco na dieta. Quando você está dando 11 miligramas, do jeito que está comendo normalmente, você está dando mais do que isso. É que nós não podemos ter certeza que a dieta vai realmente dar aquela quantidade, principalmente porque, frente a essa pandemia toda essa situação, talvez a necessidade de zinco aumente. Em estresse, a excreção urinária de zinco pode aumentar em até 50 vezes, tá? Em situação de estresse. Por isso, se o indivíduo tiver um nível pré-Covid normal de zinco, se ele estiver próximo do limite de normalidade, ele for hospitalizado, tá? Tenha certeza que esse nível caiu muito. Daí, por isso, esses protocolos de 100 ou alguma coisa assim. Porque durante o estresse, a secreção de zinco aumenta, a excreção urinária de zinco aumenta muito. Bom, vamos fazer uma última pergunta da doutora Elisa. Como repor os macronutrientes para um idoso que está com recusa alimentar? Que está com? Recusa alimentar. Ixi, complicado, colega, muito complicado, né? Muito complicado. Normalmente a gente faz, né? A gente vê o que ele gosta de comer, o que ele aceita de comer, seja lá o que for, né? E usa esses suplementos, na confecção desses nutrientes, desse alimento que ele aceita comer. Né? Quando o idoso não tem intolerância à lactose, um alimento que ele aceita muito bem é leite. Então, você reforçar esse leite das várias formas é uma maneira de você suplementar isso. E também, em termos de energia, veja bem que agora nós não estamos falando de colesterol, nós estamos falando de desnutrição, nós não vamos nos preocupar com desnatado ou não nesse momento. Então, quanto mais energia você dá, por exemplo, você usar esses alimentos mais ricos em gordura, como pasta de amendoim ou outras coisas assim, né? A própria manteiga para dar energia, outras coisas, você fazer alimento, você tornar palatável, aproximar mais do gosto dele, para que ele possa ingerir melhor, e você tem, assim, várias receitas de você colocar, os próprios fabricantes, a própria indústria, de você colocar esses suplementos, seja em alimentos doces, seja em alimentos salgados, de forma a melhorar a ingesta desses pacientes. Eu sei que não é fácil, mas você tem que usar realmente a imaginação para tentar colocar esses suplementos, fazer com que eles ingerem esses suplementos. Ok, doutor Nelson, eu acho que foi super interessante, nós tivemos aqui vários elogios, gostaram da palestra, das suas orientações, e então eu quero agradecer primeiro a sua presença,
o seu conhecimento científico e agradecer a todos que fizeram parte dessa nossa live, desse evento da Associação Brasileira de Nutrologia, que foi feito especificamente para os colegas e alunos do CN Nutro 2020. Então, uma boa noite a todos, que se cuidem e vamos passar essa fase difícil da vida agora. Boa noite, doutor Nelson, obrigado. Boa noite, amigos. Boa noite, eu agradeço a Abram, agradeço a oportunidade de estar, mesmo que à distância, mas conectado com os alunos do CNN, e a intenção é realmente levar conhecimento, levar atualizações sempre que possível, de forma a que os nossos alunos, os nossos colegas do CNN estejam sempre bem informados. Boa noite e obrigado a todos por terem presenciado essa apresentação.